Pessoal, consoante nosso acordado aos domingos, nós teremos no Cacau de hoje o Pinga Fogo, nossa segunda edição. E para iniciarmos essa reflexão de hoje, com uma pergunta que foi feita referente à vinda de Maria da constelação de Sírius, ao qual nós poderíamos iniciar essa resposta falando um pouquinho da universalidade dos ensinos dos espíritos. Porque quando Kardec ele foi enviado por Jesus para realizar a codificação, a terceira revelação aqui no orbe, isso na verdade foi um trabalho de uma falange de espíritos que prepararam o trabalho que Kardec aconteceria e estiveram acompanhando ele, inclusive com as orientações para aquilo que ele ia colocando nas obras básicas da codificação. Então Kardec, ele mandava questionamentos para várias partes do orbe ali na época, porque ele tinha contato, porque ele falava outras línguas, e daí ele se comunicava com cartas, com grupos mediúnicos de outros lugares fora da França, e aquilo que ele ia recebendo, ele ia fazendo uma triagem, naturalmente sob orientação de Jesus, e ia selecionando aquilo que ele percebia que se repetia em mais locais. E essa questão desse disciplina que ele teve e desse cuidado diz dessa universalidade do ensino dos espíritos, que fez então a codificação acontecer e que é um norte para nós. Daí, quando a gente tem a informação de que Maria ela veio da constelação de Sírius, ali do Grande Cão, que é uma estrela ali naquele local, inclusive há também relato de que Buda teria vindo de lá, o João Evangelista. E o que acontece? Mas essas informações, elas ainda não tiveram essa confirmação da universalidade do ensino dos espíritos, porque é algo que veio para alguém, mas mesmo assim nós podemos passar isso por uma reflexão, e o que nós poderíamos traçar referente a Maria é que ela não é um espírito da Terra, até porque nós estamos considerando a Terra aqui esse orbe de prova e de expiação, agora um orbe de regeneração, e que estamos aí nessa transição, né, de prova e expiação para mundo de regeneração. Estamos em franca transição planetária. E, em sendo assim, quando a gente fala de espaço, tempo, desse universo que nós habitamos, ele foi, de certa forma, surgido pelos espíritos que caíram e que precisaram de um universo material na densidade que esse universo tem, para fazer um caminho ali do átomo, do cristal, até o arcanjo,
por essa trilha material. Porque quando nós falamos, por exemplo, de um espírito como Jesus, que tem uma envergadura crística, poderíamos considerar que ele não teve uma queda inicial. Ele foi criado muito antes de nós, mas não teve uma queda que fizesse com que ele tivesse precisado adentrar um universo mais material, que tenha sido criado por aqueles vibrações dos espíritos que estavam em condição de queda. E em sendo assim, Jesus, ele não precisou passar por esse processo num orbe material, enquanto a densitude que temos aqui, que começa ali naquele átomo, naquele cristal. Naturalmente, quando chega num ponto ali pré-inteligência contínua, tem o contributo de espíritos vindo de outros orbes mais avançados para fazer a modificação necessária naquele material genético e fazer adentrar de fato, de vez, no pensamento contínuo, na inteligência contínua. Mas, em sendo assim, quando deu um prazo de em torno de 4.000 anos antes de Jesus encarnar na Terra, ele desceu para o universo. Então, isso diz que ele estava num local que não tem espaço e tempo, igual precisa ter para nós aqui. E, em sendo assim, um local espacial e atemporal, ou seja, que não está sob a limitação de espaço e tempo, que é o do local onde precipitamos na profundeza da matéria com as nossas quedas morais, e por isso estamos aqui nesse universo, fazendo essa caminhada longa de aprimoramento, de vitória sobre nós mesmos, de burilamento moral. E, em sendo assim, Jesus, ele, 4.000 anos antes de encarnar aqui, ele desce para o universo, porque ele está acima, nesse local inabordável para nós, e começa a passear pelo universo. E 1.000 anos antes dele encarnar na Terra, ele inicia uma preparação massiva para adaptar um corpo de carne aqui novamente. Então, Maria, mesmo que não seja algo certo de onde ela tenha vindo, nós sabemos que é um espírito angélico, que não é da Terra, mas que faz parte da falange de espíritos que trabalharam junto com Jesus, para Jesus, quando da preparação da sua vinda para nos revelar as claridades imortais. Em sendo assim, nós poderíamos considerar que estamos, sim, num local onde existem espíritos que vêm em missão, que não são desse orbe, que talvez nem sejam desse universo, mas que vêm para esse universo, inclusive podem encarnar em diferentes orbes desse universo, estar em diferentes constelações desse universo, em diferentes estrelas, de acordo com o trabalho assumido, para ajudar quem está aqui, nesse universo. Em sendo assim, por exemplo, quando a gente fala de Maria, ela trabalhava já com os espíritos em região umbralina. E então, quando ela foi aí integrante e continuou sendo dessa falange de Jesus, que trabalhou para Jesus para que a sua revelação acontecesse aqui entre nós,
ela já tinha um trabalho que acontecia junto às almas do umbral, aos espíritos desencarnados em grande sofrimento, e inclusive depois da passagem de Maria por aqui, enquanto encarnada, porque até onde nós sabemos, ela teve uma encarnação aqui nesse orbe terra. Se houve mais, não, essa notícia não chegou para nós. Mas uma encarnação ela teve aqui, em que ela, então, gestou Jesus encarnado, e inclusive o próprio Jesus há informação que ele possa ter encarnado em outros orbes desse universo, do qual ele também é governador planetário, mas também não são certezas, são reflexões que são feitas a esse respeito. E Maria, da mesma forma, ela tanto pode já ter estado em outro orbe desse universo em missão, antes de ter vindo para a Terra. Ela pode ter voltado aqui encarnada sem que isso tivesse se tornado uma informação que chegasse para nós, porque quando é assim, é orientação para não chegar mesmo vinda de Jesus, que é o governador planetário. Mas ela pode também, Maria, ter vindo só uma vez enquanto encarnada aqui. Daí que ela, então, teve essa encarnação aqui, e depois ela segue trabalhando com os espíritos em grande sofrimento, mormente com os suicidas. Daí, Maria é aquela que cuida diretamente do Vale dos Suicidas, naturalmente com a falange que trabalha ali para ela. E, inclusive, em memória de um suicida, Ivone ela vai tratar acerca da colônia Maria de Nazaré, onde existe ali todo um aparato, que é uma colônia que recebe espíritos suicidas, seja aquele que passou pelo Vale do Suicida, aquele que já foi direto para lá, enfim, nos diversos graus de atenuante e agravante que essa situação implica, cada caso vai ser caso, e é ali, sob a jurisdição amorável de Maria, enquanto a que preside ali essa colônia, que está diretamente encarregada dos espíritos suicidas, enquanto um trabalho que ela, na verdade, continuou, porque ela já fazia antes de encarnar na Terra, esse trabalho com espíritos desencarnados, em grande sofrimento. E, em sendo assim, é um trabalho de missão em que esses espíritos que são de uma outra envergadura, que estão anos-luz à distância de nós, em termo evolutivo, fazem esse sacrifício, essa renúncia, para vir ter conosco, nos auxiliar. Por isso que nós somos orientados a viver o renúncia, doação, abnegação, porque quanto mais a gente trabalha esses metais, mais nós estaremos seguindo os passos de Jesus, a vibração dos espíritos nobres que vieram ter conosco para nos auxiliar. Porque vir para a Terra per si, para um espírito elevado, que não é daqui, é um sacrifício muito grande, é um caráter renuncial profundo, e que ele faz em tentando ajudar aqueles que aqui se demoram e precisa dessa incursão superior e desse auxílio. Uma outra pergunta que houvera sido feito é referente à condição dos autistas. Se o grupo considerado sob essa nomenclatura abarca
espíritos que estão sobre no caso a injunção de um processo expiatório. E de reparação. E quando nós tratamos a questão do espectro autista, ele vai abranger uma gama muito variada de condições. Porque existe aquele autista que pode ter vindo de uma experiência pregressa onde ele torturou na guerra. Ele estava ali na Segunda Guerra Mundial, ali enquanto partícipe da militância nazista, e ter capturado judeus, seja criança, mulher, homem, doente, idoso, e feito tortura, mutilação, espancamento, morte desse judeu. E esse espírito, naturalmente, que quando ele desencarna, ele vai para uma região de afinidade vibratória, onde ele pode cair numa monoideia daquilo que ele fez às suas vítimas e que acaba se repetindo dentro dele, porque aquele que assassina, ele acaba que vai ter a visão das suas vítimas o acompanhando. E é uma situação que se torna, inclusive, uma monoideia, que ele não consegue desvencilhar. Mesmo que essa vítima tenha perdoado ele, tenha o liberado, porque nesse caso a vítima ela fica livre para alçar novos voos e melhores, porque o perdão liberta, sob qualquer ângulo que a gente olhe, e a situação de quem quer esteja, aquele que levanta a bandeira do perdão e perdoa a si, perdoa ao outro, esse liberta. Tira as próprias algemas e é alçado para uma condição melhor. Fica livre. E mesmo que uma criança que tenha sido ali assassinada por esse nazista, que o tenha perdoado, e sendo assim, ela foi liberada para outras experiências. E em sendo assim, esse nazista, que no caso, enquanto estava encarnado, era um nazista, está no astral, desencarnado, ele continua tendo a visão do assassinato dessa criança, ele continua tendo essa vítima diante de si, pelo estado vibratório que ele habituou. E como a consciência ela arquiva, ela grava o que nós fazemos, se é algo negativo, a consciência ela fica repetindo aquilo diante de nós e vira uma monoideia. E ao chegar nesse ponto, o indivíduo ele acaba que vai perdendo o controle sobre o próprio ensimesmamento. E nessa condição vai acontecer que talvez ele vá precisar de várias reencarnações para sair um pouco do ensimesmamento, dos monopensamentos que ele traz, que faz ele ficar olhando para ele mesmo, que prende a atenção dele nele mesmo, naquilo que está acontecendo, em termos de ideia, pensamento, lembrança. E isso vai se configurar um tipo de autismo, porque o indivíduo ele reencarna e ele não tem uma convivência com o meio externo normal.
saudável, pelo fato de que ele traz aí essas experiências de eclipsação da própria ideia fixa, que vai se repetindo, e aí para isso ir se desfazendo leva muito tempo, às vezes várias reencarnações até que isso seja recomposto e harmonizado. E aqui urge abrir um adendo que tem a ver com a diferença que existe entre cada qual para decodificar as próprias questões, que às vezes a pessoa ela traz dificuldade e tem algo que a entristece, às vezes ela até pode estar desenvolvendo uma depressão, mas ela não consegue dar nome aos bois porque ela vive. Ela tem dificuldade de se enxergar e perceber o que acontece consigo mesma, que é essa decodificação do seu mundo interior. Em sendo assim, se para uma outra pessoa que já tem uma facilidade de abstração, de autorreflexão, de intuição, ela consegue olhar para si mesma e analisar aquilo que acontece, que vai dentro de si até a exaustão, até a hora que de repente você vê, não, agora eu vou parar aqui, dar um tempo, depois volto novamente para esse intensivão comigo. Apesar de que o recomendado é que nós estejamos constantemente nessa vigilância e observação, mas enquanto para uma pessoa pode ser assim, para outra pessoa ela pode até estar vivendo uma série de questões, mas ela não consegue dar nome aos bois. Daí que alguém que tem dificuldade num convívio com o outro, ela pode junto trazer uma dificuldade de decodificar a si mesma e de sair também disso. Por outro lado, alguém que consegue fazer uma autoanálise, isso pode estar ligado a um convívio social saudável, porque a abordagem que eu vou ter comigo mesma, saudável, vai me ajudar a ter uma abordagem com o social melhor. Em sendo assim, quando a gente fala do espectro autista, esse caso analisado foi um recorte, mas existe caso do autista ser um espírito muito inteligente e, nesse caso, ele tem um foco muito grande, então ele consegue artimanhas numa área como arrumar computador. E essa pode ser uma facilidade que ele trouxe do ontem dele, mas ele pode ter usado isso no seu pregresso para prejudicar o seu entorno. Daí ele gerou com isso uma vibração enfermiça, em que, de certa forma, ele está aprisionado, mas tem um espírito muito inteligente ali. Por isso que esse foco, esse raciocínio desenvolvido que esse espírito tem, faz ele ter um aprofundamento nessa área de conceito de computador que o torna exímio nisso, referência, pelo fato dessa focação diferenciada que ele tem. Então seria um outro tipo, um outro recorte. E nós vamos também encontrar algumas linhas que vão associar a questão do autismo com déficit de atenção, com hiperatividade, com TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que na verdade seriam coisas inclusive diferentes, mas que a gente pode ter aí nessa síndrome alguns aspectos que se confluem.
Em sendo assim, cada caso vai ser caso no sentido de que o indivíduo que ele está com uma condição que foi enquadrada aí nesse espectro autista, ele pode tanto estar numa condição em que a reencarnação é, por ser esse processo cirúrgico para nós, um caminhar em que ele vai se desfazendo da monoideia que ele tem e, ao mesmo tempo, vai ajudando ele a interagir com o seu exterior. Isso não significa que vai ser do dia para a noite, às vezes vai levar várias reencarnações, mas vai significar isso. E nesse caso, nós poderíamos dizer que é um tratamento mesmo. Talvez a própria condição de estar ali preso ainda em lembranças que o vergastam pode estar ligado a uma expiação. Mas por ser um espírito que já tem um processo de si mesmamento, ele precisa dessa cirurgia que é estar no corpo de carne, até para ele ir fazendo essa recomposição do perispírito dele, para que depois, mais na frente, ele possa experimentar outras expiações que hoje ele não aguentaria. E se a gente comentar de alguém que é muito inteligente, que usou isso para o mal e que hoje, com essa questão da limitação que traz, foca em algo e de repente pode fazer algo bom com isso, que se não tivesse essa limitação, talvez repetiria o erro do pregresso, então é algo positivo, inclusive, no sentido de auxiliar ele a fazer uma experiência de usar a inteligência que ele tem para o bem. Mas se nós formos analisar, seja que caso for, estar num corpo de carne sempre é benéfico. Seja na expiação que nós tivermos ou na prova que nós estivermos, sempre são oportunidades benditas, e por isso que a questão da espiritualidade ajuda muito. Então, para um pai, uma mãe que tem um filho autista, ter o conhecimento espírita é muito salutar e importante, porque vai ter esse olhar diferenciado sobre esse filho. Tem uma senhora que ela tem 2 filhos, o filho dela mais novo, ele é autista. E ele é um adolescente em torno aí de uns 17 anos, e a área de foco, de interesse dele é carro. Então, se ele tem uma compreensão de como funciona um carro por dentro, consegue identificar se precisa trocar um pneu, se o motor ele está precisando trocar, se por dentro tem alguma alteração ali do painel. Então a gente vê que ele já traz esse conhecimento com a questão de veículo motorizado e tem a focação nisso. Mas é um adolescente que, apesar dele ter essa limitação autista, em que ele tem dificuldades para questões correlatas, inclusive da convivência, que traz algumas limitações, mas com a questão dessa área que é carro, ele tem facilidade, e a mãe dele, por ser espírita, está orientando ele a usar isso por bem. Uma outra pergunta que houvera sido feita diz respeito à questão
de como que funciona um espírito quando ele se transporta de um orbe para o outro. E aí, nesse caso, o espírito que está encarnado num dado orbe, ele toma, conforme Kardec vai dizer, do fluido ali, daquele orbe mesmo, para elaborar a sua vestimenta, no caso, o organismo que ele vai usar para encarnar ali. Por isso que o espírito, ele vai tomar dos elementos ali do orbe que ele vai adentrar para se apresentar ali mesmo. Até como se fosse uma troca de roupa mesmo. Que em cada orbe, de acordo com a condição ali de densidade da materialização, ele vai fazer uma vestimenta adequada para poder ali permanecer. Se for um espírito elevado, isso para ele é tranquilo. Ele pode ir num orbe, aí ele põe uma camiseta lilás para aquele orbe. Depois, na hora que ele vai para outro orbe, ele põe uma camiseta bege, considerando que o lilás é o material do orbe que ele estava e bege é um material do orbe no qual ele vai entrar. Então, ele consegue fazer isso com tranquilidade, porque o espírito elevado, ele não está mais preso à injunção da matéria. Mas, quando nós consideramos que o espírito, ele é da mesma substância, seja onde for, por que nós precisaríamos ter envoltórios tão diferentes de um orbe para o outro, de acordo com o estado evolutivo desse orbe? E isso tem a ver com a necessidade de imposição evolutiva mesmo. Por exemplo, um espírito que encarna na Terra, que é um orbe de prova e de expiação, ele precisa esquecer as suas experiências pregressas para mergulhar aqui, porque se eu encarno num orbe como esse aqui e tenho a lembrança integral das minhas vivências anteriores, eu desequilibro. Primeiro, porque as sombras das quais eu venho, de quedas clamorosas, das quais eu venho, isso é muito recente na minha história de espírito imortal. E em sendo muito recente as minhas quedas e os meus delitos, se eu lembro disso integralmente, isso vai prejudicar o meu esforço de fazer uma nova história. É como se essas lembranças pudessem me confundir, me enfraquecer, me desanimar. Desistir de mim mesmo. Daí eu preciso esquecer os erros que eu houver cometido para que eu possa aqui fazer uma história melhor. A segunda questão é porque, se nós tivermos a lembrança integral das nossas experiências antes de vir, nós não íamos dar conta de nos relacionarmos, porque a gente ia lembrar o que fez e o que recebeu do outro numa existência anterior. Isso ia gerar um clima de hostilidade, de ódio e de insustentação da convivência.
Em sendo assim, para que nós pudéssemos ter condição de aqui fazer uma história melhor e inclusive resolvermos as nossas questões de relacionamento, porque inclusive tem pessoas que reencontram outras que não via 800 anos, 1000 anos, em que tanto um quanto o outro mudou muito. E que naturalmente traz histórias pendentes com esse outro que precisam ambos resolver. Então, para que a gente possa realizar isso, a gente precisa desse esquecimento. E o corpo de carne densa, igual aqui, é que nos permite isso, esse material grosseiro do organismo físico aqui, do orbe da Terra, nos dá esse esquecimento. Inclusive porque se a gente visse o mundo espiritual, nós íamos perceber a quantidade de espíritos perturbados que perambulam do nosso lado, começar por nós mesmos, falando de mim como espírito inferior, mas a gente ia ver com clareza os espíritos desequilibrados, em transtorno, em desesperação, em torno de nós, e nós íamos enlouquecer com isso. Nós não íamos dar conta de continuar esse esforço com o mínimo de equilíbrio, tendo todas essas visões diante de nós. Por isso que, quando um espírito no estágio de prova e expiação igual nós, vai encarnar num orbe como a Terra, precisa ter esse material grosseiro do nosso organismo físico, porque é graças a isso que esse esquecimento pode acontecer. Quando o espírito ele depura e ele chega num ponto em que as experiências que ele viveu para trás é como se fosse um sonho, porque aquilo está tão distante dele, ele já está numa condição tão elevada que o que ele tenha feito de ruim para trás é como se dissolvesse. Ele pode ver aquilo porque é a mesma coisa dele estar tendo um sonho, ele acorda e continua. Não é algo que o impacta negativamente ou que deixa alguma resquício negativo dentro dele. É uma visão que ele tem e que indifere para ele, ele segue pelo estágio que ele está. Então, o espírito que chega nesse ponto, ele não precisa de um corpo grosseiro igual ao nosso, porque ele não precisa de esquecer a romagem dele que ele fez para chegar até ali. Por isso que isso vai variar de acordo com o grau evolutivo, a eterização do espírito. E em sendo assim, vai dizer de um processo que nós precisamos viver, porque quando mais eu consigo fazer essa vitória sobre mim mesma, a quebra do meu mal pendor, a quebra do meu orgulho, do meu egoísmo, mas eu vou conseguindo fazer essa eterização, porque eu vou me espiritualizando, então eu vou vencendo a minha matéria. Porque quanto mais eu espiritualizo e elevo meu padrão de pensamento, de ideia, mais eu vou galgando o elevado. E isso vai me ajudando a sair da minha sombra, porque é precisamente essa vitória sobre ela que vai acontecendo. Uma outra pergunta que houvera sido feito é referente a
questão de uma moça que ela houvera chegado no centro espírita e ela era trabalhadora ali daquela casa. Só que ela estava num momento com dificuldade no trabalho dela, também ela estava passando dificuldade em casa, de relacionamento. E estava com questões aí pendentes na situação do ganha-pão. Ao mesmo tempo, ela estava se deixando levar aí por essa tristeza profunda. E já tinha procurado um psicólogo, um psiquiatra, e iniciado a tomada de uma medicação que ela precisaria tomar ali por um tempo. Mas, nesses casos, a espiritualidade é a base. Ela tinha ido no centro espírita onde ela militava para pedir ajuda. E o atendente perguntou para ela, mas você é trabalhadora aqui do centro? E ela falou, sou. Mas, mesmo trabalhando aqui no centro, você está em depressão? E ela falou, se estou. Daí o atendente virou e falou para ela que ela não poderia estar indo lá pedir ajuda e ter se deixado levar pela depressão, porque ela tinha que dar exemplo, porque ela era ali uma das que ajudava na casa. E a pessoa que perguntava estava na dúvida referente à situação de alguém que está numa condição assim e chega no centro espírita, se é adequado receber esse tratamento. E aí, nesse caso, nós poderíamos traçar umas linhas iniciais referente ao atendimento que acontece nesse centro. Porque a doutrina do Espiritismo, que é o Cristo Redivivo, ela é consoladora eminentemente. Daí que, se alguém chega até nós e não sai consolado da nossa presença, se alguém chega num centro espírita e não recebe consolo, tem alguma coisa errada com a nossa conduta e com aquilo que nós estamos oferecendo para esse outro. E nós estamos num orbe que vive um momento onde as crises de ansiedade pipocam, depressão, ideação suicida. Inclusive, nós estamos tendo relatos de situações de cada vez menos idade idear suicídio e tentar fazer. E, em sendo assim, se existe uma condição já de adoecimento da sociedade, mesmo com toda a parafernália de remédio que nós temos tomado, e com as diferentes facetas de tratamentos que estão sendo oferecidos como nunca antes aconteceu, para as doenças da mente, do corpo. Isso diz de um aparelhamento que precisamos fazer na instituição espírita. E aqui, não só a instituição espírita física, mas as plataformas que levam conteúdo espírita. Porque hoje acaba que com
divulgação da doutrina espírita pelas redes sociais, muitas pessoas que estão ali na correria da sua semana, às vezes preferem acompanhar pela rede social, uma palestra, uma oração. Tira, às vezes, ali um recorte daquelas tarde de um dia da semana para ir no centro espírita para ajudar, mas num outro horário prefere fazer isso ali direto na sua casa, com a rede social onde ela acessa aquela plataforma espírita e tem ali o seu momento de rede de oração, tem o momento do pão da instrução, devido às facilidades que a tecnologia nos trouxe. Naturalmente que nós precisamos ir ao centro espírita, nós precisamos nos vincular a um trabalho onde nós sejamos úteis, mas em se falando de receber auxílio, isso precisa ser levado tanto por um canal que nós tenhamos de divulgação da doutrina espírita, quanto no centro físico. E na nossa convivência diária. Por isso que, no caso de alguém que apresenta essa situação, quem for acolher, ao oferecer esse consolo, vai poder ser instrumento para que seja levado a esse indivíduo que está precisando as possibilidades e caminhos para que ela se recupere. Uma moça tinha comentado que ela tinha ido numa médica da área de psiquiatria infantil porque o filho tinha apresentado uma convulsão. E esse menino deve ter em torno de 5 anos, ele apresentou crise convulsiva, o que a deixou muito preocupada. E ela então tinha marcado uma consulta ali para estar levando ele e ver o que poderia ser a situação dessa criança. E essa mãe disse que quando ela chegou no consultório e foi relatar a situação do filho, ela emocionada até a lágrima, e quando ela terminou de falar, a médica pergunta para ela por que ela estava chorando, que era para ela parar de chorar. Daí ela se sentiu incompreendida, agredida e não quis voltar nessa médica, tanto que ela tinha ido numa cidade onde ela morava nessa médica, e ela preferiu marcar numa outra cidade para poder ir em outro médico, porque ela não quis voltar no consultório dessa médica, devido a esse contratempo que aconteceu. Mas essa situação de alguém chorar diante de mim e eu me irritar com a pessoa, isso diz da nossa condição de adoecimento mesmo. É a mesmo recorte de alguém ir no centro espírita falando que está com depressão e o outro achar ruim. Quer dizer, na verdade, fala mais de quem não dá conta de acolher do que daquele que está trazendo uma alteração que vive, mental. Mesmo porque, se eu não consigo uma autoabordagem comigo, dificilmente eu vou conseguir ouvir o outro. E ouvir é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque nós temos, falando por mim, uma coisa que eu percebo da minha situação, a tendência de falar. E quando a gente pega um gancho para começar a falar de algo, a nossa tendência é ir. Não perceber o tanto que nós estamos falando, nem o que nós estamos falando. E se não há, inclusive, um filtro, uma vigilância rigorosa, a hora que eu vejo, eu falo que eu não devia.
deixo falar algo que precisava ter sido falado, falo uma mentira. Daí que, quando é assim, aí você tem que corrigir. E feliz se você perceber a mentira que você falou, porque aí tem como corrigir. Porque pode acontecer de eu falar uma mentira e não perceber a minha falha. Aí piora. Porque não tem como corrigir. Então, o que acontece? Nós já temos essa tendência da fala. Agora, quando nós estamos com alguém em que o outro está precisando desabafar, esse é um movimento de acolhimento ativo que nós precisamos fazer. E que não é simples. Porque ouvir o outro é acolher o outro. É a empatia, a compaixão, de me colocar no lugar do outro. De buscar o que eu consigo alcançar de bom para oferecer para esse outro. Igual no grupo de estudo que nós participamos, no Centro Espírita, isso fica assim evidente, assim. Quando é para cada um falar, é algo que a gente percebe que as pessoas têm necessidade de se sentir ouvidas e acolhidas. Inclusive, isso tem a ver com pertencimento e algo que nós acabamos que ali, naquela partilha, naquele estudo, queremos poder ter um momento que nós falemos, mas nós precisamos muito mais ouvir do que falar, porque as pessoas precisam falar, desabafar, precisam se sentir como que são percebidas e compreendidas. E isso é a questão do acolhimento. Então, quando a gente percebe essas situações em que as pessoas não têm paciência de ouvir o choro do outro, de ouvir a doença do outro, de ouvir a dificuldade do outro, de ouvir o sofrimento do outro, isso fala da nossa intolerância. Daí, eu vou querer poder falar, ser ouvida, ser compreendida, mas eu não dispenso para o outro, eu não ofereço. E aí a gente volta na questão da nossa chaga, que é o egoísmo, do orgulho. Por isso que a questão do acolhimento é sine qua non. Porque isso é um pedido que Jesus nos faz quando ele diz para a gente renunciar a gente mesmo, tomar a nossa cruz e seguir. E amar como ele nos ama. Uma outra pergunta que houvera sido feita diz respeito a uma mãe de família, ela tem 3 filhas pequenas. E essa mãe, ela perdeu o marido, ficou viúva, e era alguém com que ela tinha um relacionamento muito bom, pessoa que ela amava muito, e essa perda foi muito difícil para ela, como se tivesse arrancado um pedaço dela. E ela acabou que, em meio a esse luto que ela está vivendo, ela está sendo tomada aí por uma depressão, e nem o amor dela pelas filhas está demovendo essa tristeza profunda de dentro dela. Então, aos poucos, ela está perdendo a vontade de viver, depois que ela perdeu o marido, porque ela fica querendo ir embora para reencontrar.
E nesse caso específico, a certeza de que os nossos entes queridos, eles não morrem, de que nós vamos reencontrá-lo, é alentador. Que é algo que, inclusive, a doutrina espírita traz para nós. Quando aclara que alguém que parte, ele continua vivo no mundo dos espíritos. E o que acontece? Inclusive, torcendo por mim. Então, se, como no caso dessa mulher, o marido ele desencarna e ele em espírito acompanha ela e vê que ela está sofrendo, isso em vez de ajudá-lo vai prejudicar. Naturalmente que ela precisa poder chorar, ela precisa viver o luto dela. Porque se ela abafa e não aceita aquilo que ela está vivendo, aí ela eclipsa, ela enlouquece. E às vezes pode até fazer algo contra si mesma. Mas se ela deixar esse sentimento fluir, acolher, mas se fortalecer na oração e na presença do espírito do esposo dela, que do astral torce por ela. E aí ela vai poder então pensar o que eu poderia fazer, queria deixá-lo feliz. Nós temos histórias de famílias que viveram lutos muito tristes e que depois ali do período dos dias iniciais que aquilo tinha acontecido, aquele acontecimento levou a essa mãe, esse pai, um irmão, a iniciar uma obra em prol da memória daquele que se foi. Porque a pessoa, ela pensou, o que eu posso fazer daqui para frente que vai deixar esse ente querido que partiu feliz? Qual a conduta que eu vou ter comigo que vai agradá-lo? E, naturalmente, a pessoa vai perceber que é buscar a felicidade, dar continuidade à própria vida. Daí que, nesse caso, essa mãe, ela, ao tomar os elementos daquilo que ela perceba que vai deixá-lo feliz onde ele estiver, ela vai então acionando recursos outros para continuar a sua própria trajetória, poder terminar de criar os filhos, ali as 3 filhas pequenas que eles tiveram. E poder então dar realmente continuidade à jornada ali dela, que enquanto encarnada nesse órgão não acabou. Porque se ela entra num quadro, inclusive de sabotagem, de autoobsessão, para vir a desencarnar e encontrar ele antes, aí que ela vai se afastar dele. Porque toda forma de suicídio, indireto ou direto, isso só nos afasta da felicidade, do ente querido. Agora, se por outro lado eu tenho resiliência, humildade e sigo o meu caminho aqui da melhor forma possível, no limite da nossa força, isso vai tornando suave nossa trajetória. E aí, quando ela vier a desencarnar, ela vai poder então reencontrá-lo, mas no momento certo, que vem como coroamento de uma trajetória digna e limpa e nobre. Em sendo assim, a questão de
enfrentar o nosso sofrimento é dignidade. E aquele que vive isso sem precisar buscar a morte para evitá-lo, é que vai aí ter esse salário da paz, da consciência tranquila. E conforme Jesus ele diz na parábola dos talentos, que o multiplicar aquilo que eu recebi, isso é um movimento que vai permitir uma colheita mais farta. Porque hoje nós temos tanta oportunidade de tempo quanto de energia para empregar no bem. Daí que aproveitar o tempo que eu tenho, a energia que eu tenho para isso é o mínimo. Porque o momento que eu tenho para fazer isso é agora. Quando a gente fala de multiplicar, inclusive, o próprio conhecimento espírita e divulgar isso, nós precisamos considerar que Jesus, sendo o governador da terra, ele usa de diversos meios para divulgar a sua vibração orbe afora. Isso não está só no cristianismo, porque Jesus mesmo ele não fundou uma religião. Jesus, ele passou por aqui, não deixou um livro escrito, muito menos fundou uma religião, porque ele, na verdade, continuaria energeticamente conosco, porque já estava antes, e se nós considerarmos antes dele vir, muitos foram enviados por ele, nas diversas religiões, nos diversos pipoques, de cultura, de clima. Vieram esses enviados de Jesus para auxiliar o orbe. Daí que a quinhão dos empréstimos de Jesus não está apenas no cristianismo. Tem muitas pessoas fazendo bem em nome do governador planetário, mesmo sem se dizerem cristãs, mesmo sem serem cristãs, e às vezes que nunca ouviu falar do cristianismo, e que estão espalhados por esse orbe, cada qual sendo chamado a dar o seu melhor onde estiver. Agora, quando nós falamos da doutrina espírita, nós que temos esse quinhão de conhecimento e de confiança de Jesus, seremos cobrados diferenciadamente. Porque o Espiritismo ele nos traz revelações importantes e que nos ajuda nas resoluções daquilo que devemos fazer. Mas em todos os locais do orbe existem pessoas, na religião que for, mesmo que não seja cristã, que receberam empréstimos preciosos de Jesus e que vão precisar responder por isso. Por isso, a questão de esse esforço. Quando me acontece uma coisa e que eu, como essa mãe, quero desistir, vou me deixando desanimar, e permitindo que um pensamento negativo ocupe a minha mente. E aí, se eu for deixando, aquilo vai virando uma monoideia.
E aí o que começou sozinho, vem a turminha para ajudar a piorar aquilo. Porque seja o que eu pensar e permitir, eu posso até começar sozinha, mas eu termino acompanhada. E aí vai criando essas teias obsessivas, que inclusive importa em vampirização e parasitismo, que leva a acontecer. E tem a ver, inclusive, com uma situação que acontece de comunicação não local entre nós. Porque existe uma combinação de frequência do nosso campo magnético produzido pelo coração. E, em sendo assim, eu vou poder colaborar para manter ou erradicar a doença, desarranjo do meu microcosmo celular. E quando a gente considera a questão do estado quântico dos átomos, de molécula, isso pode ser comunicado à distância e ao mesmo tempo, sem um transporte de energia, que é essa comunicação não local. Por isso que se eu permitir que uma influência danosa, tipo, eu tenho ali o contato com alguém, como essa mãe, estive casado há alguns anos com alguém e depois esse marido vem a falecer. Aquilo de bom que ela viveu ali com ele, mesmo que ele tenha falecido, como o espírito ele continua a sua jornada, eles podem continuar uma comunicação, esses dois. E aqui nós, inclusive, podemos colocar a questão do desdobramento sono, em que pode acontecer reencontro com o ente falecido pelo desdobramento do sono, mas que isso passa também pelo merecimento. Pela vibração moral. E caso exista uma lembrança positiva, mesmo que exista a separação de um deles pela morte, eles continuam a ter essa comunicação não local. Cada caso vai ser caso, porque aqui nós estamos falando inclusive de algo que já havia sido construído e que pôde então perdurar mesmo quando houve a separação pela morte, mas para o negativo vale a mesma coisa. Então, duas pessoas que têm uma discussão por causa de uma ideia política. Quando essas duas pessoas se afastam, eles continuam a ter as vibrações daquela discussão meio distante. Aí, aquele que estava discutindo quando estava na presença do outro, continua discutindo com outra distância. Por isso que a gente vai dizer que existe esse estado quântico entrelaçado,
E, em sendo assim, mostra para nós como é a questão das interações obsessivas. Porque se eu estou com um pensamento negativo, acaba que isso vai atrair companhia e isso vai perdurar. Porque a minha tendência é continuar naquele estado, a não ser que eu, pela minha vontade, mude o meu padrão vibratório. Em sendo assim, quando a gente fala de doença, isso vai ter a ver com depressão, desequilíbrio ou bloqueio do fluxo de energia. Mas, por essa vontade, esse esforço, eu posso autorregular o meu fluxo energético. E que tem a ver com essa conexão com a vibração elevada. Por isso que a questão do estado mental nosso é muito sério. Porque seja onde eu me demore em termos de conduta mental, eu vou trair companhia. E essas interações, esses entrelaçamentos, eles tendem a ir fortalecendo aquele vínculo negativo. Porque não depende de um local, de um tempo. Inclusive, considerando que o nosso pensamento é uma onda eletromagnética acima da velocidade da luz. Vai depender de como eu conduzo o meu pensamento, a minha mente. E tem a ver também com o trabalho que nós fazemos, porque aquilo que eu abraço e que eu tento fazer pede de mim uma aptidão mental. Que aí cria esse feedback, porque se por um lado eu demonstro aptidão mental, isso vai me dando condição de fazer o bem, de me sentir útil, e isso vai, por sua vez, me dando mais aptidão. Por outro lado, se eu me demoro na vibração de rancor, de vingança, intolerância, isso vai me degenerando mentalmente. Chega um momento que eu já não consigo fazer aquilo que eu precisava, e se eu não consigo fazer o bem, isso, por sua vez, piora ainda mais o meu estado mental. Por isso que essa questão da condição mental, ela vai ser aí um farol para nós. E Jesus, ele traz que aquilo que esteja encoberto há de ser revelado. O que está escondido vai ser conhecido. Então, aquilo que é dito na treva é para dizer para a luz. E o que me foi falado ao ouvido, proclamar sobre um terraço. Em sendo assim, para não temermos quem mata o corpo, mas não pode matar a alma, que é imortal, mas tenhamos medo sim de quem pode destruir na geena tanto a alma quanto o corpo, e que vai ter essa figuração com essa questão. A alma, ela é esse espírito imortal, por enquanto encarnado num corpo de carne, por um tempo, porque é uma única vida que tem várias existências,
e que nesse momento estou nessa existência. Por isso que a questão do propósito norteador para essa experiência aqui. Uma última pergunta é referente à questão da conversa de Jesus ali com Pilatos, quando os que escreveram ali aquele relato o fizeram, como eles poderiam ter aquelas informações se eles não estavam ali ouvindo? Quando Jesus estava conversando com Pilatos, teria sido revelação mediúnica? E aí, nesse caso, poderíamos considerar que existe testemunho oculta que estava ali, que pode ter passado essa informação, pode ter sido por uma mediunidade intuitiva. Se nós considerarmos Joana de Cusa, ela era esposa de Cusa, intendente de Herodes, que tinha acesso ali ao que acontecia dentro do palácio herodiano. E no momento ali que teve aquela conversa ali entre Jesus e Pilatos, ele chamou pessoas ali que trabalhavam junto com ele para o ajudar naquele momento. Naturalmente, porque ele estava ali acovardado, já tinha recebido um aviso da esposa que Jesus era um espírito de luz para libertá-lo e não ouviu, porque ele sabia que se ele libertasse de Jesus, ele seria linchado. Daí ele opta por manter Jesus preso para que ele seja poupado, mas ele trouxe outros ali que ele chamou para aquele momento, para lhe dar alguma orientação naquele momento. Um deles, inclusive, foi Publio Lentus, que Emmanuel, pela psicografia do Chico, trouxe isso à luz ali há 2000 anos. E, em sendo assim, são conexões que vão acontecer onde alguém presencia e pode passar para outro. Mas não descartamos também a questão da intuição. Como, por exemplo, quando a gente fala o Paulo Estevão, Emmanuel, que era o mentor do Chico, ele pode ter recebido diretamente de Paulo, que usou como instrumento para escrever o Paulo Estevão. Porque para Paulo, talvez ele escrever diretamente pelo braço do Chico, ele precisaria descer muito. Então, tinha ali um intermediário que estava mais próximo ali do Chico, que era o Emmanuel. Então, Paulo pode ter preferido passar para o Emmanuel as informações do livro e o Emmanuel passar para o Chico. E quando nós falamos a questão do trabalho em que outros estão junto conosco nessa instância, Jesus ele vai nos chamar a termos ali com aqueles que auxiliam nossos esforços e que estão ali de alguma forma subordinados a nós naquela tarefa, como uma continuação da nossa própria família. Porque nós então procuraremos ligar nossa existência a vidas numerosas
empregando o sagrado depósito de Deus que nos foi emprestado como seus mordomos fiéis à face do mundo. Por isso Jesus ele vai dizer num recorte Boa Nova que ditoso quem reparte seu bem com o pobre, mas bem-aventurado vai ser aquele que consagra, que doa sua possibilidade aos movimentos da vida, aquilo que consegue alcançar e busca alcançar para fazer isso. Porque ele está cônscio de que o mundo é um grande necessitado da sorte, na roda sansara do destino de cada qual. E sabe, assim, servir a Deus com as riquezas que lhe foram emprestadas. Por isso, Jesus ele pronuncia: bem-aventurado seja tu, servo bom e fiel, ao olhar enternecido e generoso sobre a figura de Zaqueu. E quando a gente tem diante de nós a nossa condição de servo de Deus, nós caminhamos para lhe atender o chamado, tanto na hora de tranquilidade ou de sofrimento, porque uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é estarmos sempre prontos ao chamado da divina providência. Não importa como ou onde seja o testemunho da nossa fé. O essencial é transbordarmos, revelarmos a nossa união com Deus em todo e qualquer acontecimento. E mesmo que o escândalo ele desabroche no nosso próprio círculo bem amado, de quem nos seja caro, vai mesmo assim servir de lição a tantos quantos venham depois dos nossos passos no nosso trajetória, no serviço divino do Evangelho. E, em sendo assim, compreendemos que para atingir essa estreita porta da redentora renúncia, iremos encontrar muitas vezes ingratidão, abandono e desentendimento do ente mais querido. Isso mostra o imperativo de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais sombrio e espinhoso que ele seja. Por isso que, quando nós falamos, por exemplo, essa questão da intuição, da inspiração, é algo que vai nos preliar, que inclusive a gente vai desenvolvendo isso também, porque a intuição ela é inusitada, inesperada e lógica. E quando o apóstolo ali foi pegar aquele caderno para escrever o Evangelho, ele estava sendo inspirado pelo próprio Cristo. Seus prepostos ali, por isso que a leitura do Evangelho, do Novo Testamento, ela sempre é uma leitura dinâmica e consoladora e reveladora para nós, porque é uma leitura viva, porque é o próprio Jesus que vai teclando as nossas cordas com as suas abstrações, as suas inspirações, as suas intuições. E
Jesus vai dizer que o vinho é esse sinal do renovador espírito dos seus ensinamentos, o símbolo de uma comunhão perene, o idealismo sagrado do amor, com que devemos operar até o último dia, até o derradeiro momento, mesmo que à custa de sacrifício. No supremo testemunho. Daí que nós que partilhamos com o Mestre através do tempo, nessa ampulheta divina, desse eterno pão e desse sagrado vinho da alma, temos o nosso espírito fecundado pela gloriosa luz do reino de Deus, que representa o santo objetivo dos nossos destinos, que vai sublimando a nossa roda sansara. Por isso que quando o espírito ele se imbui dessa necessidade, abraça isso, tudo aquilo que constitui distração para ele cai por terra. Porque ele foca nesse objetivo essencial. Cônscio de que o testemunho é de extrema abnegação e de sacrifício, e para tal precisamos entrar na posse da indispensável fortaleza, que é trocar a força bruta pela força soberana, a força absoluta, que é essa força moral, que nós vamos adquirindo pelo cultivo das virtudes, Em sendo assim, muita vez, para alcançarmos melhores conclusões, precisamos de mais experiência. Pela necessidade que trazemos de ensinamentos novos. E isso não diz de sermos indiferentes ou ingratos ao destino que, tomado por Jesus e sob sua rédea amorável, nos ensina. Mas, consoante ele mesmo vai nos dizer, nós somos mais frágil, vulnerável do que perverso, maldoso. Em sendo assim, a questão de um caminho que possa realizar essa vitória passa por, ao invés de perseguir fazer uma grande coisa, erigir uma fachada monumental, da fachada pela fachada, focarmos em engrandecer a entrelinha daquilo que realizamos, onde essas cordas, essas teclas dedilhadas em nós pelo Cristo, vai nos levando a abstrações e a sensibilizações elevadas. Chegado nesse ponto, nós conseguimos assimilar o que jorra para nós do céu e podemos então fazer
uma caminhada de bondade, de fidelidade a Jesus.